E aí, gurias, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda Chiranque, eu tenho 29 anos, sou casada com o Guilherme e nós dois juntos somos os papais da Maria Alice. E no vídeo de hoje eu quero trazer alguns itens, tá? Que foram muito importantes para os primeiros meses da Maria Alice aqui em casa. Então, se tu quer saber quais são esses itens, fica até o final desse vídeo. Pessoal, eu esqueci de comentar no vídeo, e daí tô aqui gravando novamente, que eu tenho uma coleção na Shopee, onde eu coloco os links desses produtos que eu indico, que eu recomendo, que eu usei, que eu citei, né, alguns que talvez eu não tenha falado nos vídeos que eu fiz aqui pro YouTube, eu coloco tudo lá. Então se vocês quiserem, né, quero comprar isso que tu tá indicando, pode acessar o link, eu vou botar aqui na descrição do vídeo, né, o link da minha coleção e dos itens que eu tô indicando aqui, vocês podem acessar e comprar por lá se vocês quiserem, viu? Então eu vou trazer 5 itens muito importantes, tá? Que foram pra mim, né? Muito importantes nos primeiros meses de vida da Maria Alice. E começando essa lista é o famoso termômetro do Covid. Quem, né, não vai lembrar, né? Tu chegava nos lugares e pá! Tascava nessa arminha na tua testa pra saber se tu tava com febre ou não, ó. 36.5, não estou com febre. Gente, por que isso aqui é muito bom e pra mim foi muito utilizado? E inclusive por quê, tá? Quando é recém-nascida tá tudo bem, mas depois quando a criança fica um pouquinho maior e se mexendo, assim, a Maria Alice, ela começou a se mexer, assim, de não ficar parada mesmo, bem cedo, gente. Uns 3 meses ela já parecia um jacaré pra gente conseguir trocar ela. Porque, né, tu só chega ali, dá uma olhadinha, né, e esse termômetro, pelo menos, né, ele é muito certeiro, tá? Mas também com a temperatura da água da madeira, temperatura da água do banho. Então isso aqui foi muito bom, porque é só colocar ali, ó. Eu tenho termômetro aqueles de água, por exemplo, né, pra colocar na banheira, mas era muito ruim de ficar olhando aquilo até conseguir, né, ver direito ali a temperatura. E nem é uma coisa tão exata assim, né. Então esse aqui nos quebrou vários galhos, tá? A gente conseguia ver muito rápido ali a temperatura da água, a temperatura dela, a temperatura de tudo. Então esse termômetro aqui eu super recomendo pra maternidade, tá? Inclusive esse aqui a gente usa muito até hoje, tá? Não só quando foi o início de vida. Outra coisinha que a gente usou muito, e ainda usa, mas a gente usou muito quando ela era bebezinha, porque a Maria Alice nasceu e ela teve muita secreção no nariz, desde que ela nasceu, né? Toda vez que a gente ia na pediatra, a gente perguntava se era normal. Ela examinava e ela dizia que era tudo normal, que era, né, uma forma de sair o que tava ali dentro. Eu nunca tive coragem, gente, de fazer lavagem nasal na Maria Alice. Me desculpa, porque eu fiz em mim e eu fiquei com dor de ouvido. E imagina, eu fazendo em mim, sabendo onde eu tava enfiando as coisas, sentindo, imagina fazendo na criança onde eu não sentia, onde ela não para. Eu não conseguia fazer. Porém, gente, esse aspiradorzinho aqui, ó, tu coloca no nariz da criança e, ó, assopra. Ele não vem pra tua boca, tá? Porque tu chupa, né, suga, e ele para aqui, né? Dificilmente vai vir no... Esqueci o nome disso aqui? No caninho, tá? Então, isso aqui tu coloca no narizinho e ele faz... E sai tudo, sai todo o tatuzinho. Se tu coloca ainda até um spray nasal, deixa agir um pouquinho, né? Amolece mais ainda. Tu suga, sai bastante. E agora, esses últimos dias aqui no Rio Grande do Sul, já tá começando o inverno, né? Já começou, inclusive. Maria Alice já apresentou sintomas de resfriado umas 2 vezes. E isso aqui, ó, ajudou muito, muito na questão do nariz trancado, fungando. Foi muito bom. Então, o segundo item é esse aspiradorzinho nasal. Tem aqueles elétricos, nunca usei, tá? Nunca usei o elétrico. Aquele ali eu recomendo. O elétrico, já não sei dizer pra vocês, mas talvez seja tão bom quanto o de sugar com a boquinha, né? O de sugar com a boquinha a gente consegue ter ali um domínio maior ali na boca, né? Não sei como é que é o elétrico, se tem ali níveis. O outro item, tô falando primeiro os itens que a gente usa muito até hoje, tá? O lenço umedecido para rosto e mãos, gente. Por quê? Porque sempre vem aquela pessoa. Ai, que bonitinha! Ai, passa a mão. Ai, beija a mão da criança. Gente, isso aqui passou essa pessoa assim, e tem vezes que a gente não consegue falar, né? Às vezes por vergonha, ou tipo assim, a gente, né, não tá com a criança, e quando a gente vê, já aconteceu.
eu só tirava, né, o lencinho, esse lencinho, e passava na mãozinha dela, passava no rosto, e eu me sentia um pouco melhor, tá? Obviamente que isso aqui não vai proteger 100%, né? Porque, né, não vai. Mas isso, pra mim, me deixava muito mais aliviada, me deixava um pouco mais tranquila, tá? Então, chegou, passou alguma coisa, ou até a gente sem querer encostou a mão em alguma coisa e depois passou nela, né, sem querer, passava, tascava o lencinho. E tem alguns que não tem, tá? E os que não tem, eu não sei se dá pra passar no rosto, na mão, na boquinha, porque, né, pode ter um pouco de álcool, pode ter alguma composição. Não seja tão recomendado passar no rostinho deles, que são tão sensíveis, né? Mas esses tem aqui da Pampers, eu amo da Pampers, eu gosto do cheirinho. Mas tem um da Huggies também, que a embalagem é toda coloridinha assim, parece uns pingos de tinta até, que tem na embalagem, sabe? Que também é bem gostoso o cheirinho. Que é para mãos e rostos, tá? Então eu super indico sempre ter na malinha esse tipo de lencinho umedecido, tá? Em casa tu pode usar os normal, só pra bumbumzinho. Mas pra mão e rosto, quando sair, eu acho muito bom, tá? Muito bom. Esse outro item já, né? Quarto item. A gente não utiliza mais agora para o banho, porque ela já tá grandinha, já senta, né? Mas é um item que a gente usou muito pro banhozinho dela. A gente aprendeu a dar banho nela, assim, no hospital, tá? E a gente gostou muito, porque a gente viu que ela ficava bem calma com enroladinha no coeiro, gente. Que é esses lençolzinhos, assim, ó, é como se fosse um fraldão, sabe? Tecido, não é aquele tecido de fralda de boca, tá? É como se fosse um lençolzinho quentinho. E daí o que a gente fazia, né? A gente, vou pegar aqui um ursinho, aqui, ó. A gente envolvia ela, tá? No poeiro, assim, deixava ela bem empacotadinha. E ia jogando a aguinha ali, daí a gente tirava, passava o sabonetinho, depois passava água, cobria, e ia sempre jogando uma aguinha pra ficar quente. E a gente via que isso deixava ela muito calma no banho, tá? Então, isso é uma outra dica. Eu vou gravar um vídeo só de banho pra vocês, mas falando, né, sobre esse item que pra nós foi muito importante no início, nos primeiros meses, porque a gente viu que ela ficou muito mais calminha. Eu acho que ela não se assustava, né, com aqueles os pingos, os jatos de água. E também, pessoal, os bebês recém-nascidos, eles têm muito reflexo que se chama o reflexo de Moro. Então, tipo assim, eles estão assim, do nada eles esticam os braços, as pernas. Porque na barriga, eles não conseguiam, né, se esticar assim tão rápido, né, tanto reflexo assim, né. E quando eles saem, né, eles têm todo, né, esse mundo pra se esticar. Então, eles acabam se assustando quando eles vão se mexer e, né, acaba tendo esses movimentos mais rápidos, assim, né. Então, com esse coeirinho, ela não tinha tão força, né, porque ela ficava bem fechadinho assim, e depois com a água ficava pesadinho, né. Ela não tinha tanto problema com os reflexos, ela até tinha, mas ficava bem limitado. Então, esse coeirinho é muito, muito indicado. Indico muito pra vocês. Até o 3º mês a gente usou, né? A gente usou com ela até o 3º mês e eu super recomendo, tá? E o 5º item que a gente usa, e esse a gente usa até hoje. Mas o que eu quero dizer pra vocês, Fernanda, então eu tô grávida, eu preciso comprar 50 desses? Não, compra uma quantidade que, né, boa, e depois quando o bebê nascer, tu vê se vai ter necessidade de usar muito isso. Mas eu tive muita necessidade de usar, que são as famosas fraldinhas de boca. Porque eu tive hiperlactação, então eu tive muito, muito leite. E tudo que em excesso é ruim, né, gente? Tanto o excesso do pouco, quanto o excesso do muito. A Maria Alice mamava demais, muito, e então ela regurgitava muito também. Então, tipo assim, ela mamava já com um paninho aqui, porque ela saía da teta já e vomitava. E assim, ó, podia tirar ela, tá? Podia tirar ela, ela chorava, porque ela queria voltar pra teta. Porque ela tinha momentos assim que ela ficava 1 hora mamando, 40 minutos mamando. Isso pode até ser normal pra recém-nascido, mas a Maria Alice mamava muito tempo e muito frequente. Então, ela acabou tendo muito refluxo, regurgitava bastante. Então, assim, ó, esses paninhos, tinha dias, assim, ó, que eu usava
todos praticamente naquele dia e eu tinha que botar na máquina e na secadora pra eu conseguir usar no outro dia ou de noite, ou, né, ter panos ali caso eu precisasse mais de um. Então esse item também foi muito importante, mas eu comprei, eu acho que uns 3 saquinhos, tá? Com 3 cada um, tá? Vinha 3 paninhos desse em cada saquinho, eu comprei 3, então eu tinha 9. Aí quando a Maria Alice nasceu eu pensei, eu tenho que comprar mais. E daí foi quando eu comprei mais, e daí eu tenho uma pilha aqui, gente, vou mostrar pra vocês. Tem uns aqui, e eu tenho mais uns que estão ali na sala, que a gente tá usando, e tem outros que estão pra lavar. Porque hoje em dia ela já não regurgita tanto, mas ela ainda dá uma regurgitadinha, tá? Porque ela é bem esfomeada. Então são esses os 5 itens que eu super indico pra vocês, tá? Pra esses primeiros meses, primeiras semanas com o bebê, né? Aí nos seus braços. Então esse termômetro, tá? Ele é muito prático, então tu consegue ver a temperatura de tudo muito rápido. O aspirador nasal, né? Se tu tem medo de fazer lavagem nasal, se tu tá vendo ali que teu bebezinho tá com bastante secreção, tatuzinho, né? Tá congestionado, pode usar sem medo, ele é muito de boas, assim, ele não é agressivo. As fraldinhas de boca, muito usadas, tá? Muito usadas. Se tu também, por exemplo, não conseguiu amamentar no peito, então tá amamentando pela mamadeira, é muito bom, porque a Maria Alice, eu tirava o leite, né, pra ofertar às vezes na mamadeira pra ela, pra dar pra deixar assim um pouco mais respirar. E no carro, né, quando a gente saía, às vezes ela chorava pra um tetezinho, eu dava na mamadeira. E eu via, assim, que ela babava bastante, né, e acabava caindo na roupinha. Então eu usava, então mesmo que tu não dê tetezinho, né, no seio, se tu dar a mamadeira, é bom tu ter bastante paninho pra, se porventura o bebê babar, soltar um pouquinho de leite, tu não acabar caindo ali na roupinhas dele. O lencinho para rosto e mãos, né, pra quando tu sai, pra se alguém pegou, passou, se o bebê passou por algum lugar, ou até mesmo se um bichinho passou ali por ele, né, por exemplo, eu tenho pavor de mosca, gente. Então passava assim, às vezes sentava uma mosca na Maria Alice, eu já passava aquele lencinho e tudo certo. E os coelhinhos para o banho, eu super indico o banho de chuveiro, mas eu e o Guilherme, a gente ama dar banho na Maria Alice na banheira. É um momento nosso, assim, que a gente gosta muito. Então a gente usou muito o coelhinho no banho pra ela não ter os reflexos, pra ela não se assustar com a água, pra ela ficar tranquila e ficar quentinha também. Mesmo com o tecido molhado, a gente tava sempre jogando uma aguinha e daí ela acabava ficando aquecidinha também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas dicas. 5 dicas de itens muito importantes para o início da maternidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Deus abençoe.